Abram as suas Bíblias em Sofonias. Nós chegaremos ao final hoje do livro de Sofonias. Encerraremos esta série de 5 estudos. Se você perdeu algum estudo, ou como o Zabel Assar chegou no último e não sabe o que está acontecendo, vai lá no canal da igreja do YouTube ou no Instagram da igreja, ibi.rp. Lá você tem toda a série de Sofonias, assim como outros recursos. Nós estamos com algumas perguntas sendo respondidas. O Natan, ou o irmão Natan, o irmão Natan está dando devocional também. Lucas, está sendo muito bom. Então entrem lá, prestigiem, acompanhem. Vocês são bem-vindos para acompanhar a nossa igreja, também quem está longe. Nós vimos que o livro de Sofonias, o tema dele, o grande tema do livro é o dia do Senhor. E o dia do Senhor, como já foi dito tanto em Joel quanto aqui em Sofonias, possui uma ideia dupla. Se alguém tem uma moeda de R$1 aí, tá feio. Fala assim, se eu tivesse, não precisava orar pelos trabalhos não aqui. Não pede para procurar na caixinha, não. Fala, se eu tivesse dinheiro no bolso, eu não precisava orar aqui pelo trabalho, por nada disso, né? Mas se você pedir para alguém descrever uma moeda de R$1, e dependendo do lado que ele pegar, ele vai falar, bom, tem o número 1, né, tá escrito real, desde 1954, né, nós temos a nomenclatura do real. Mesmo ali pelo Fernando Henrique Cardoso, quando ele era ministro ainda. Então nós temos ali inscrição real, tem o número 1, tem desde 1998, se não me engano, tem um douradinho na borda e prateado no meio, isso é igual dos dois lados. Mas de um lado você tem ali uma faixa com o Cruzeiro do Sul, 5 estrelas, com esse número 1, mas do outro lado não tem nada a ver com isso. Tem uma mulher, não sei se você já ficou curioso sobre que mulher é aquela. Aliás, dinheiro é uma coisa interessante, né? Porque você sempre pega, tem a cara de alguém, tem uma coisa assim, e você não sabe, você fica por fora, né? Você olha e fala assim, quem que é esse daqui, né? Então depois vocês pesquisem que é aquela mulher, mas é algo relacionado à República, mas eu não vou deixar vocês curiosos para saber. Pesquise lá quem é aquela mulher. Em volta tem um monte de desenho assim na moeda de R$1, que são desenhos indígenas famosos aqui no Brasil também. Muito bem. Mas cada lado de uma moeda é uma descrição, mas é a mesma moeda. Se você der para o atendente R$1, se bem que você não compra nada com R$1 hoje, né? Mas se você der para o atendente de um lado ou de outro e ele pegar, ele não vai falar, espera aí, né? Um lado é R$1, outro lado é R$1. É sempre R$1. R$1 é R$1. A moeda tem sempre dois lados. Aliás, é uma expressão que nós usamos. Dois lados da mesma moeda. Porque é a mesma moeda, mas com dois lados. E talvez essa ilustração seja muito bom para nós entendermos o que é o dia do Senhor. Porque, por exemplo, se você perguntar para alguém hoje, como foi o jogo à tarde? Se o cara for flamenguista, ele vai falar que foi ruim. Mas se ele for falar que é São Paulino, ele vai falar assim, eu nem acreditei. Quando eu liguei a TV, eu falei, não é possível, deve ser mentiroso, né? Deve ser o cara errou o placar. Porque 4-1 no Maracanã Mas é o mesmo evento, mas descrito de duas perspectivas. E não é o que nós temos no dia do Senhor. No dia do Senhor, nós temos o mesmo evento, descrito pela mesma pessoa, mas dependendo do versículo que você lê, ora parece desanimador, ora parece encorajador. Ora parece destruição, ora parece salvação. E até aqui no livro de Sofonias, embora o profeta tenha pincelado versículos isolados de esperança de uma restauração, via de regra, o que Sofonias tratou até agora foi de destruição, foi de juízo. Eu sei que essas mensagens nem sempre são boas de se ouvir, mas é o conteúdo de Sofonias. Então ele falou no capítulo 1, nós vimos já até o versículo 13, na primeira mensagem, que o dia do Senhor é uma promessa de destruição. Essa é a promessa dele. Ele fala por várias vezes, destruirei, destruirei, destruirei. Várias vezes essa expressão se repete.
Do versículo 14 até o capítulo 2 e versículo 3, que é a nossa segunda mensagem, nós vimos que é uma promessa de uma destruição iminente, ou seja, está próximo, e está sempre próximo, porque ela pode acontecer a qualquer momento. Depois do versículo 4 do capítulo 2 até o final do capítulo 2, nós vimos que é uma promessa de destruição universal. Porque ele vai usar os pontos cardeais, os 4 pontos geográficos, para mostrar que vai abarcar todas as nações, ilustrando todas as nações da terra. E depois nós vimos no capítulo 3, na última mensagem, até o versículo 13, que vai englobar todos os inimigos de Judá, mas o povo de Judá também não vai escapar. No meio da cidade, lembra aquela mensagem, tem lá os líderes que são corruptos, os líderes civil, liderança religiosa, que precisa de uma intervenção divina. Até aqui foi o lado da moeda, praticamente. Às vezes Sofonias virava um pouquinho a moeda do outro lado, só para você ter um gostinho de esperança. Mas ele ainda não falou, não descreveu o que vai ser o outro lado da moeda. E, ainda bem, que ele não termina o seu livro com uma palavra de juízo, mas ele termina o seu livro, que é essa última mensagem, com uma palavra de esperança. E é o que nós veremos a partir do versículo 14 do último capítulo, terceiro capítulo de Sofonias, até o final. Este trecho se divide em dois grandes blocos. O primeiro, que vai do versículo 14 até o versículo 17, é um hino de louvor a Deus. É um salmo que se assemelha muito, e vocês vão perceber, para aqueles que gostam de ler os salmos, aos salmos mesmo. Então é um trecho que lembra muito os salmos. Aliás, tem muita gente que defende que provavelmente ou isso já era um salmo cantado pelo povo de Israel e Sofonias inseriu, ou o próprio Sofonias escreveu um salmo de louvor a Deus e inseriu na sua profecia. Alguns defendem essa ideia, porque lembra muito, no meio de um texto de prosa, ele insere um salmo de louvor a Deus, aqui que vai do versículo 14 até o 17. E do versículo 18 até o 20, os 3 últimos versículos, Sofonias vai mostrar o último ato divino, a última ação de Deus. Deus vai agir pela última vez, e aí ele vai mostrar qual é a ação divina nisso tudo. Então acompanhe aí na sua Bíblia, Sofonias capítulo 3, a partir do versículo 14, o texto diz assim: Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio, nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Até aqui então, estes 4 versículos que descrevem este salmo. Dentro dos salmos, nós temos várias categorias de salmos. Se você ler o livro dos salmos, você vai ver que tem salmo que é chamado de um lamento do indivíduo. O que é isso? É uma pessoa se lamentando pela sua situação. Mas também aqueles salmos que é chamado de lamento da nação. É quando uma pessoa escreve em nome de toda a nação, lamentando por alguma situação específica que eles estão passando. Há, por outro lado, aqueles salmos que são chamados de louvores individuais. É quando uma pessoa está agradecendo e louvando a Deus por algo que aconteceu na vida dele. E há aquele salmo de louvor da nação, um louvor mais nacional, que é quando o indivíduo conclama a nação para se juntar a ele em louvor a Deus por algo que Deus revelou para ele, por alguma situação. E há salmos didáticos, há salmos reais também, que são secundariamente messiânicos, enfim, há várias categorias de salmos. Este seria um salmo de louvor da nação, porque aqui Sofonias está convocando toda a cidade para se unir a ele em louvor a Deus. Agora, nós começamos a leitura aqui
Mas se você lembrar da última mensagem que Deus, e de todo o livro que Deus está prometendo destruição e juízo, um convite ao louvor aqui parece que fica meio fora de lugar. É como que eu vou louvar a Deus diante de um juízo? Mas é porque agora Sofonias vai virar moeda. E ao virar moeda, ele mostra que o dia do Senhor não é só um dia de juízo, mas é também um dia de salvação. E ele não está falando de duas pessoas distintas, ou dois grupos, ele está falando que para o mesmo grupo, porque ele já falou que ia punir Judá, assim como para Judá vai ser um dia de destruição, de punição, também vai ser um dia de salvação. Então ele usa 4 palavras que são sinônimas, todas para descrever este convite a uma alegria, a uma exultação, a um cantar em voz alta de tão alegre que você está. Ele vai falar no versículo 14: cante, exulte, alegre-se e regozije-se. Quase que ele esgota o vocabulário poético. Todas essas palavras acontecem muito nos Salmos, muito. Os Salmos sempre estão convocando: cante a Deus, regozije-se, Deus, alegre-se, exulte. Então são 4 palavras que estão sendo usadas para um convite do povo ao louvor, à exultação, ao regozijo, à alegria. Os salmos são cheios de paralelismo também. Isso é a forma poética do judeu escrever. É assim que ele escrevia a poesia. Então há muita repetição de termos neste paralelismo. E Sofonias vai mostrar para quem é escrito isso e quem deveria se alegrar de 3 maneiras distintas. Ele diz: cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se e regozije de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Na verdade ele está descrevendo a mesma coisa aqui, é o mesmo povo, mas ele descreve de 3 maneiras distintas, porque essa redundância era muito típico da poesia hebraica. Então ele usa 3 expressões que são sinônimas, 2 mais geográficas e uma étnica, para descrever o mesmo povo. Sião é um monte famoso lá em Jerusalém, ficava próximo à muralha velha. Ele é tido como monte do templo. É onde ficava ali o templo, onde Moisés recebeu as leis, enfim, era um monte sagrado, considerado um monte sagrado. Mas quando falava-se Sião, estava se referindo, na verdade, a toda a cidade de Jerusalém, ao povo de Israel. É o povo do monte Sião. Sião foi onde Davi pela primeira vez conquistou essa cidade que já existia. Jerusalém já existia antes dos israelitas, mas conquistou para si, pela promessa de Deus, para o povo, para então construir o templo ali. Do mesmo jeito, Jerusalém. Sião e Jerusalém, um descreve um monte, o outro descreve toda a cidade, mas não se referindo ao mesmo lugar, à mesma cidade. Já Israel descreve o mesmo lugar, a mesma cidade, o mesmo povo, mas usa uma expressão étnica. Israel é chamado de diversos nomes. Por exemplo, casa de Jacó, descendência de Abraão, os hebreus, eram diversos nomes. Mas Sofonias escolhe Israel. Se você lembrar bem, Israel é um dos filhos ali de Isaac, é o terceiro patriarca, Abraão, Isaac, e nós sempre falamos Jacó. Mas, na verdade, Deus mudou o nome de Jacó. Porque Jacó significa o usurpador, aquele que engana. E quando Jacó tem um encontro com Jesus Cristo ali no Antigo Testamento, ele luta, né? É até um trecho meio estranho. Aliás, eu respondi essa pergunta, alguém fez essa pergunta lá, então entre lá no canal, mostrando que com quem ele luta é Jesus Cristo, né? Mas é estranho, porque ele não consegue vencer. Aí, quando ele não deixa a pessoa ir embora, mas aí quando a pessoa vê que não consegue ir embora, toca na coxa dele, ele fica manco. Então é estranho ali o texto, né? O jeito que ele é escrito. Mas daquele dia em diante, Deus muda o nome de Jacó, que era o enganador, o usurpador, para Israel. E é interessante que Abraão teve 2 filhos. Um foi o filho da promessa e o outro não. Ismael deu origem aos ismaelitas, que na verdade até hoje são inimigos do povo judeu, que veio com Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E os 2 também, Esaú foi rejeitado antes dos gêmeos nascerem, lembra de Romanos capítulo 11, antes de qualquer coisa lá, Romanos capítulo 9, mas
Jacó foi o escolhido. Então, se ele falasse descendência de Abraão, embora é um sinônimo do povo de Israel, as pessoas talvez poderiam pensar, bom, tem Ismael também. Se ele falasse filhos de Isaac, eu poderia falar, bom, tem Esaú também. Mas quando ele fala filhos de Israel, a partir de Israel não há mais essa divisão. Todos os filhos de Israel, de Jacó, são considerados, os 12 filhos, como povo de Deus. Agora, curiosamente, nessa época havia aquela divisão entre Reino do Norte, que ficou 10 tribos, e Reino do Sul, com 2 tribos. E Israel era o nome do Reino do Norte, que já tinha sido dizimado pela Síria. Ou estava próximo, 20 a 30 anos, para ser dizimado pela Síria. E Judá era o nome do Reino do Sul. Para quem Sofonias está escrevendo isso? Por outro lado, eu creio que ele utiliza o nome Israel aqui e não Judá, como ele vai fazer em outras ocasiões, para mostrar que o Reino do Norte continua fazendo parte da promessa de Deus. Continua como povo de Deus, embora tenha sido dizimado. Então é por isso que ele escolhe o termo Israel. Ou seja, cante a cidade de Sião, exulte a Israel, alegre-se e regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. São 4 termos sinônimos para um convite ao louvor e 3 maneiras de descrever o mesmo povo, a mesma nação. Agora vai mostrar então os motivos pelos quais o povo deveria exultar, cantar e se alegrar em Deus. Versículo 15. Agora são as ações divinas. E são descritos 3 ações de Deus aqui. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo. São 3 motivos que Sofonias dá aqui, para que o povo louve, exalte, cante a Deus. Em primeiro lugar, Deus anulou a sentença contra o povo de Israel. Perceba que em nenhum momento, nem aqui em Sofonias, em nenhum outro lugar da Bíblia, Deus dá outro motivo que não seja a sua própria graça para anular uma sentença como essa. Porque até então a promessa era de destruição. Mas assim que Sofonias vira moeda, do outro lado está escrito que Deus anulou a sentença que era contrária a Judá. Aí a gente tem que pensar, bom, então tinha alguma coisa naquele povo que fez Deus mudar de ideia. Não tinha nada naquele povo que fez Deus mudar de ideia. O que tinha era no próprio Deus, na sua escolha soberana, na sua graça de decidir demonstrar compaixão por um povo e anular a sentença que era contrária a eles. O povo não fez nada para merecer isso, foi escolha e decisão divina. Isso você não encontra nem em Sofonias e em nenhum outro lugar da Bíblia, dizendo que você pode, de algum motivo, mudar algum decreto divino. Só Ele pode fazer o que Ele bem entende como Deus. Então o Senhor anula a sentença que era contrária a Israel. Ele faz retroceder os inimigos. E Ele também está no meio do povo. Que, claro, é um motivo por excelência. E, aliás, é um motivo que possibilita os 2 outros. É justamente porque Deus está no meio do povo, como nós vimos na outra mensagem, que os inimigos são dispersos e que Ele anula a sentença que era contrária a eles. Agora eu quero que você se atente para o texto de Colossenses, porque lá no Novo Testamento, Paulo vai usar exatamente essas expressões para mostrar o que aconteceu conosco quando Cristo entregou a sua vida na cruz. E olha que bonito isso. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E perceba como Paulo enfatiza muito claro que nós não fizemos nada para merecer isso. Capítulo 2, e versículo 13 de Colossenses, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ou seja, não foi você que se vivificou, você estava morto nos seus pecados, e Deus, foi uma ação divina, vivificou você, te deu vida. E aí Paulo vai explicar então o que significa isso. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária.
ele a removeu, pregando-a na cruz. Ou seja, havia uma escrita de dívida que era contrária a nós. Sabe quando o pessoal antigamente vendia fiado, você tinha aqueles barzinhos, né, de esquina, todo bairro tinha um, e como todo mundo se conhecia ali, né, você ia marcando, ia marcando, ia marcando. Até que o dono começava a perceber quem que não pagava e quem pagava certinho. Porque tinha aqueles que iam marcando, e quando você vê, a lista estava até lá embaixo e ele falava, ó, acabou seu crédito aqui, né? Você não dá. E aí chegava aqueles, depois de um tempo colocava lá, fiado só amanhã. Né? Aquela famosinha placa de bar de esquina de bairro, né? Que é aquela pegadinha, toda vez que você chega, ainda não chegou o amanhã. Nós tínhamos uma escrita de dívida que era contrária a nós, que nós não conseguíamos pagar. Não era igual uma dívida de um bar que você junta um dinheirinho, vai lá e quita aquilo que você está devendo. Você não conseguia pagar essa dívida, essa sentença que era contrária a você. Mas ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças. Agora, não quer dizer que ele cancelou, que ele fez vista grossa e deixou de pagar, porque a dívida não pode ficar sem pagamento, a dívida precisa ser paga. Porque senão Deus é injusto, fazendo vista grossa por uma dívida como essa. Não, a dívida precisa ser paga. E a dívida foi paga, porque ele a removeu, pregando-a na cruz. Ou seja, foi a cruz que pagou toda a nossa dívida. Rasgou, anulou. Pegou aquela dívida que você tinha, agora rasgou. Foi exatamente isso que Deus fez lá com o povo de Israel, é isso que ele faz conosco também. Agora, lembra que lá ele expulsou os inimigos do povo de Israel no meio deles? Lá os inimigos do povo de Israel eram inimigos de carne e sangue, eram povos que direto atacavam o povo de Israel. Nós também temos os nossos inimigos, e o texto vai dizer no versículo 15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Potestades e autoridades são expressões típicas de Paulo para se referir a este mundo das trevas, o reino das trevas, que são os nossos verdadeiros inimigos, né? Nós não temos inimigos de carne e sangue. Para eles nós temos que pregar o Evangelho, né? Mas quem são os nossos inimigos de fato? São esses poderes e essas potestades. Ou seja, exatamente o que Deus fez com o povo de Israel, eliminando os inimigos e cancelando a dívida por estar no meio do povo. Deus fez isso conosco. Deus cancelou a nossa dívida e expôs os nossos inimigos, despojou. Sabe o que é despojar? É destronar. Ele tira do trono e assume o seu lugar de autoridade depois que morre e ressuscita. Aliás, lembra o que Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 28, antes de dar a grande comissão para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por quê? Porque eu comprei com o meu sangue. Eu resgatei essa autoridade que Adão perdeu lá no Éden. Eu comprei de volta. Ele expôs a vergonha, toda a potestade, expulsou os nossos inimigos. Então o Senhor anulou a sentença contra você, ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. E a gente pode dizer para nós hoje: você não precisa temer perigo algum. Mesmo que este perigo que você possa estar enfrentando te leve à morte no dia de amanhã, você não precisa temer esse perigo, mesmo que ele seja um perigo de morte. Se você tem dúvida que isso é possível, eu te convido a ler um livro chamado Livro dos Mártires. E você vai ver diversos relatos de pessoas que, diante da iminência da morte, estavam como os apóstolos, os discípulos, lá no Novo Testamento, dizendo que consideravam uma alegria, não só ser salvo por Deus, mas ter o privilégio de sofrer e até morrer, se for necessário, pelo nome desse Deus. Não há perigo algum, não há medo algum nessa vida que possa nos causar, mesmo que a situação que nós estejamos passando possa nos conduzir à morte no dia de amanhã, que seja talvez a pior punição que podemos receber. Mesmo diante disso, não há medo, não há temor. Nós podemos dizer o que Sofonias está convidando o povo então a falar. No versículo 16, Sofonias lembra que isso é uma promessa que ainda vai acontecer pela última vez.
desculpa, a última vez não, vai acontecer no último versículo, mas a penúltima vez ele usa essa expressão tão corriqueira no livro. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó céu, não deixe suas mãos enfraquecidas, ou seja, não vacile agora. Deus já conquistou tudo por vocês, agora você vai vacilar, agora você vai temer. Ele já fez o mais difícil. E ele repete no versículo 17, como é característico das poesias: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio. E aí ele vai descrever mais algumas atitudes de Deus. Primeiro, ele é poderoso para salvar. Depois, ele se regozijará em você. Terceiro, com o seu amor a renovará. E quarto, ele se regozijará em você com brados de alegria. Deus está em nosso meio também. E Deus continua sendo poderoso para salvar. Deus pode tirar do nosso medo aquilo que está afligindo o nosso coração. Deus continua sendo poderoso para salvar. Agora, estas expressões aqui são interessantes porque Sofonias acabou de convidar o povo: regozije-se, exulte e se alegre. E agora Sofonias vai dizer: Deus vai se alegrar em você. Interessante isso, né? Olha a expressão que ele usa: ele se regozijará em você. Parece que de algum modo aqui, tudo isso que Deus está fazendo com o seu povo vai resultar numa alegria, ou que nós diremos, podemos dizer essa palavra, para a sua própria glória, para o seu próprio louvor, para a sua própria alegria. Ele, ao olhar tudo isso, vai ficar feliz. Ou como Isaías descreve no capítulo 53, ele olha o fruto do seu trabalho e se alegra com isso, e se regozija com isso. Então, quando Deus presencia o final do seu plano de salvação, de anular a escrita de dívida que era contrária a uma pessoa, de salvar esta pessoa, a Bíblia conta que há festas no céu por um pecador que se arrepende. Ou seja, a alegria, a júbilo, a exaltação do próprio Deus em nós. Então Deus se regozijará em você. Com o seu amor a renovará. A palavra aqui, na verdade, é usada para preparar a terra, para que ela seja frutífera novamente. Ou seja, da onde tinha morte, lembra? Estávamos mortos em seus delitos e pecados, que Colossenses vai dizer. Agora Deus prepara novamente a terra, renova aquilo lá, para que você possa não só ter vida, mas dar frutos. E ele termina dizendo, este salmo, esse pequeno salmo de louvor a Deus: ele se regozijará em você com brados de alegria. Nós temos motivos para louvar e agradecer ao nosso Deus. Nós temos que responder a este convite de Sofonias dizendo: ok, nós cantaremos, nós exultaremos, nós nos alegraremos e nós nos regozijaremos com todo o nosso coração, por causa disso que Deus fez por nós. Não há motivo de temor, há motivo para agradecimento, louvor e exaltação a Deus. E terminando o livro agora, os 3 últimos versículos, Sofonias então vai mostrar o último ato divino. Sabe aqueles filmes de sequência, né? Que aí tem o último ato, mas tem uns que dá tanto sucesso que aí fala assim: o ressurgimento, a ressurreição, né? Eles não cansam, né? Porque deu certo, mas eles não aprendem a lição, porque passou do terceiro, fica ruim o filme. Trilogia é o ideal. Trilogia é sempre bom. Passou do terceiro, ninguém aguenta mais. Você perde esse bom. Quantos Velozes e Furiosos tem? Você perde o bom. Sexta-feira 13, então, eu lembro quando eu era criança, estava lá no 35º já, né? Sexta-feira 13. Você já começa assim: não, já deu. Faz 3 só. Tá pronto, tá bom. O último tem que ser o último ato, não fica querendo inventar coisa depois. Então assim, agora é o último ato divino. Versículo 18, 19 e 20. Deus está prometendo ao seu povo: eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês
para que isso não mais lhes pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde forem envergonhados. Naquele tempo, eu ajuntarei vocês. Naquele tempo, os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Há uma promessa então de reunião, de ajuntar novamente o povo, porque o povo estava espalhado por causa do cativeiro, e o povo espalhará mais uma vez diante da perseguição do dia do Senhor, que ainda vai acontecer. Nós acabamos de passar por um momento orando aqui pela família do Jean e da Janaína, que perdeu um ente querido. Mas tanto no comentário do Vi, quanto na oração da Sofia, nós lembramos que um dia nos ajuntaremos aí. Um dia Deus nos trará para casa novamente. Levará para casa novamente. Eu acho bonito essa expressão que ele usa no versículo 20. Naquele tempo os trarei para casa. Deus está falando para Israel, vocês vão ser dispersos por um pouco de tempo, mas eu vou trazer vocês novamente aqui para o lar. E Deus está falando com a gente, vocês ainda não estão na casa de vocês. Calma, calma. Um dia vocês vão ser trazidos novamente para o lar de vocês. Por enquanto somos peregrinos aqui, mas um dia seremos conduzidos para o nosso lar. Quando eu estava lendo esse trecho, eu lembrei do Ross Brown. Quem que lembra dos Ross Brown? Vinícius vai lembrar de Ross Brown. Quem? Não lembra, né? Na época que eu acompanhava a Fórmula 1, porque eu não tenho mais paciência para ver, porque virou uma equipe, uma competição de quem tem o melhor carro e de um piloto só. Né? Só tem o Hamilton que faz alguma coisa lá, o restante mesmo é difícil mesmo. Mas quando eu acompanhava a Fórmula 1, né, já faz um bom tempinho, tinha um chefe da Ferrari que criou uma expressão interessante. Né? Quando os dois pilotos já estavam lá, um em primeiro, outro em segundo, que era muito comum naquela época com a Ferrari, né, que estava no auge, ele não queria que os pilotos ficassem se pegando e corriam o risco de bater um no outro e os dois saírem. Então chegava no final e falava assim, ó, só traga as crianças para casa. Ele falava no rádio para os dois, né? Se preocupe com isso, calma, não vai acirrar a disputa entre vocês, traga as crianças para casa, né? Fica tranquilo, vocês já vão ganhar, fica tranquilo, não vai ficar em primeiro, em segundo, só garanta que vocês vão trazer as crianças para casa. E depois ele, coitado, o Rubinho queria trazer a criança dele para casa, mas ele não deixou e teve que deixar o Schumacher passar, né? Foi esse mesmo que deu a ordem para o Rubinho, lá para o Massa também, que ele mexe no brasileiro, coitado. O Massa teve que deixar o Schumacher passar e depois o Rubinho também teve que deixar o Schumacher passar. Naquele famoso jargão do Galvão Bueno, quem que lembra, né? Kleber Machado. Do Kleber Machado. Hoje sim, hoje sim. Hoje não, hoje não. Meu Deus. Então assim, traga para casa, nós vamos voltar para o nosso lar. Quando a gente está fora de casa, a gente não pode se apegar muito nos coisas. Imagina que você vai fazer uma viagem, vai ficar, mesmo que você fique um mês fora de férias, fazendo mochilão pela Europa, ou em alguma praia, você vai ficar um mês fora. Sabe o que você vai fazer? Comprar mantimento para um mês. Você vai levar roupa para um mês. Você não vai fazer assim, eu vou mudar toda a minha casa, todo o meu lar, porque eu vou ficar um mês fora. Você vive lá como se você soubesse que logo, logo você vai voltar para sua casa. Agora, você tem que comer, claro, você tem que vestir, né, você tem que se relacionar. Ótimo, você está lá, você não vai ficar alheio a tudo aquilo, a sua viagem. Mas você vive naquele mês sabendo que, eu não vou procurar um trabalho aqui no mês, daqui um mês eu vou voltar para casa. Não faz sentido isso. Tem coisas que você não faz porque você sabe que logo, logo você volta para casa. Deus está falando, logo, logo, naquele tempo, os trarei para casa. Esta promessa não é nova para Israel, como também segue as linhas do Novo Testamento. Mas isso estava prometido desde que Deus inspirou Moisés a escrever o Pentateuco. Se você der uma olhada lá em Deuteronômio, no capítulo 30, olha como parece que Sofonias só está
praticamente repetindo o que já estava prometido na lei. Deuteronômio passa um trecho mostrando as maldições e as bênçãos de se obedecer ou desobedecer à lei de Deus. E aí no capítulo 30 começa assim: quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês, os seus filhos, voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, e de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração. Algumas versões trazem mudará a sorte, que é exatamente a expressão que Sofonias usa. Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais próximos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e vivam. Essa promessa de reunir o povo dele na sua casa já vinha desde Deuteronômio, segue os poéticos, os profetas, e continua pelo Novo Testamento. É dito aqui que ele vai ajuntar aqueles que choram pelas festas fixas. As festas fixas não eram só festas, não eram só celebrações do povo de Israel, mas eram rememoração de todo o culto a Deus. Cada festa tinha um motivo e um culto a Deus. Agora, uma vez que você é disperso da sua terra, você nem sempre pode fazer aquilo que você fazia na sua terra. Às vezes você é proibido de fazer isso. Então, há aqueles que choravam estando longe porque não podiam mais cultuar a Deus do jeito que fazia. Esses são os que choram pelas festas fixas. E por isso, eles sofriam vergonha. Então, Deus está falando: vocês que se afastaram, estão tristes, chorando pelo culto a Deus, pela retomada disso, vocês vão ser trazidos de volta. Nesta época agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. E agora, mais uma vez, um paralelismo que ele utiliza no versículo 19 e no versículo 20. Se no versículo 19 ele diz: nessa época agirei, no versículo 20 ele diz: naquele tempo. No versículo 18, 19 e 20 também por 3 vezes diz: eu ajuntarei vocês no 19, eu ajuntarei vocês no 20. E para deixar bem claro, os trarei para casa. No versículo 19 diz: darei a eles louvor e honra. No versículo 20 diz: eu lhes darei honra e louvor. No versículo 19 diz: em todas as terras. E no versículo 20, entre todos os povos da terra. Perceba aqui um paralelismo de ideias que é descrito aqui. E por fim, terminando, Deus promete para eles: quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Esse diz o Senhor fecha o livro, lembrando para a gente naquele primeiro versículo, lembra? A palavra de Deus que chegou a Sofonias, e logo no primeiro versículo, assim diz o Senhor. Esse é o decreto de Deus. E aí isso fecha o livro dizendo: Deus continua decretando que isso vai acontecer. Queria tirar 3 lições para nós encerrarmos o livro e a série toda, essa mensagem e a série toda de Sofonias. A primeira lição está no que Deus ainda vai fazer pelo povo que ele escreveu isso, o povo de Israel. Em Romanos capítulo 11, versículo 1 e 2, eu vou ler aqui rapidamente alguns versículos com vocês, diz assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Paulo diz: eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Deus não rejeita o seu povo. A partir do versículo 25, Deus diz assim: irmãos,
Não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos, orgulhosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Hoje, nós olhamos para o povo de Israel e pensamos, por que eles não são salvos? Como nação, como povo. Por que eles estão longe dos planos divinos hoje? Hoje é muito raro um israelita se converter a Deus. Às vezes acontece, é chamado de um israelita messiânico, quando um israelita, um judeu, crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas a maioria do judeu acha que Jesus está longe de ser o Messias, eles estão aguardando ainda o Messias. Mas esse endurecimento não pode causar presunção e orgulho em nós, de falarmos assim, eu entendi a mensagem, e eles não. Porque o texto está falando assim, que eles experimentaram o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião um Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E essa é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, que é pregado hoje, eles são inimigos por causa de vocês. Eles não creem no Evangelho, porque acham que Jesus Cristo não é o Messias. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora, eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Israel um dia ainda voltará a ser salvo, é o que Deus promete. Então aquele escrito de Sofonias que vai acontecer naquele dia, Israel ainda está aguardando isso. Eles não sabem, eles acham que Messias não é, Jesus não é Messias, eles ainda não sabem isso. Mas Deus vai fazer isso, vai mudar a sorte diante dos olhos deles. Isso um dia vai acontecer. Agora, não é porque essa passagem foi escrita primariamente para Israel que não tem nada que ver com a gente. Pelo contrário, nós vimos no Novo Testamento usando expressões semelhantes à nossa. Então eu queria fazer mais duas aplicações para nós terminarmos. Primeiro, para você que ainda não teve a sua sorte mudada por Deus. Só Deus pode fazer isso. Assim como Deus estava no meio de Israel e é poderoso para salvar, Deus está em nosso meio e Ele continua sendo poderoso para salvar. E só Ele pode nos salvar. Só Ele pode tirar o medo do coração. Principalmente que o 1 João vai dizer o medo da morte. Porque Jesus venceu a morte. E nós sabemos que há algo muito melhor nos esperando depois. A ponto de nós não precisarmos temer mais a morte. Então, se Deus ainda não mudou a sua sorte, saiba que em Jesus Cristo, por causa da obra dele, de cancelar a escrita de dívida que era contrária a nós, a sua sorte pode ser mudada. Agora, se você já passou por isso, sabe que a sua sorte já foi mudada, mas vira e mexe ainda teme, tem medo daquilo que não precisava temer. Eu sei que nós passamos por problemas aqui, eu sei disso. O que vocês passam, eu também passo. Lutas, dificuldades, às vezes somos abandonados, deixados sozinhos em algumas situações, podemos perder trabalho. Nós acabamos de comemorar com o Natan, declarou a reforma ontem, e Lutero escreveu escondido no castelo, sem poder dar as caras, porque senão ele estava correndo o risco de morrer, e ele escreve refrão daquele, a estrofe daquele hino: se temos que perder família, bens ou mulher, perderemos por amor a Cristo. O seu famoso hino do Castelo Forte. E isso pode nos acontecer. O cristianismo nunca prometeu uma vida de mar de rosas, alguma coisa, nunca prometeu essas coisas. Isso pode acontecer. Mas mesmo diante disso, não há motivo para temor, não há motivo para medo, porque a nossa sorte foi mudada. Nós temos uma esperança de salvação. Então, mesmo que você esteja passando pela dificuldade que for, lembra disso. Aquilo que era o seu maior problema, Deus já resolveu. A escrita de dívida que era contrária a você já foi pregada na cruz.
Qualquer outro problema que vier depois disso tem que ser minimizado diante da cruz. Não ignorado, longe disso, mas minimizado. E você não pode perder o seu motivo de exultar, louvar, cantar, se alegrar em Deus pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Deus coloque essa convicção em nossos corações. Eu sei que a tendência minha, creio que dos meus irmãos também, é deixar com que as circunstâncias e aquilo que está nos assolando mude todo o nosso ser, nos cause medo, temor, ansiedade, desespero, às vezes depressão, enfim, tantas coisas que podemos passar pelas incertezas da vida e pelos problemas que nos assolam. Mas ajuda-nos, Senhor, para que possamos lembrar dia após dia de que o Senhor mudou a nossa sorte, de que o Senhor cancelou a escrita de dívida que era contrária a nós, anulou a sentença. O Senhor já expulsou os nossos inimigos, destronou-os e assumiu o seu lugar, controle soberano sobre todas as coisas, nos céus e na terra. E nos ajude a descansar nisso, a confiar e descansar na tua soberania. E obrigado porque tudo isso foi por causa da tua graça e do teu amor. E por isso nós só temos que louvar e engrandecer o teu nome. E que isso possa estar pulsando sempre em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.